Meus irmãos, a paz do Senhor. Que privilégio estarmos aqui nessa noite, adorando ao Senhor numa época como esta, quando as pessoas não se reúnem, as pessoas mantêm distanciamento, e isto é um privilégio estarmos juntos aqui nessa noite. Esses dias, entrando de uma outra cidade para Campo Mourão, me deparei com uma casa e tinha uma placa enorme no portão: proibido visita. Falei, mas será que eu li direito? Eu falei, não vou retornar o carro, porque eu li isso mesmo. Mas me deu uma vontade de retornar, fazer o contorno e voltar, mas estava escrito: proibido visita. Mas aqui é diferente, aqui nós aceitamos visita, porque o Senhor está aqui nesse lugar, para abençoar as nossas vidas. Irmãos, nós vamos ler o Evangelho de João. Enquanto os irmãos procuram, eu quero aqui de público parabenizar o presbítero Carlos Silva, o presbítero Osmar Barbosa e o evangelista Emerson, que nessa tarde reuniu aqui da sede 9 irmãos, entre os 9, 6 obreiros e os demais das congregações. Estivemos em frente à Santa Casa, orando, cantando e pedindo a Deus que tivesse misericórdia dos que estão trabalhando e dos que estão internados. De lá fomos aqui para o hospital da Unimed, no centro da cidade, onde também cantamos louvores e oramos e deixamos uma palavra. Os irmãos não sabem a alegria daquele povo, eles vêm nos receber, eles vêm na porta, eles vêm na sacada, eles vêm nas janelas, porque eles veem uma esperança no que está acontecendo. Antes um pouquinho do hospital da Unimed, nós estivemos ali naquele canteiro central do Hospital Pronto Socorro, ficamos de pé ali, cantamos louvores também. O evangelista Hermes trouxe uma palavra e oramos. E escute só, um grupo que já tinham vencido a Covid, saíram para fora para adorar a Deus juntamente conosco. O irmão Hermes esteve conversando com eles. Portanto, meus irmãos, vamos continuar fazendo a obra de Deus. A esses obreiros, os nossos parabéns. E eu estou à disposição. A gente não sabe fazer nada, mas o que a gente sabe fazer, se precisar, eu estou à disposição. E agradeço aos irmãos daqui que nós estivemos juntos fazendo esse trabalho na tarde desse dia. Depois fomos para a UPA, né? Esqueci de falar da UPA. Chegamos lá na UPA, UPA Cavalinho, como diz aquela historinha. Eles nos recolheram dentro do pátio. E lá oramos, lá também cantamos. Lá Deus usou o irmão Carlos Silva, trouxe uma palavra e o nome do Senhor foi glorificado. Muito bem, meus amados e queridos irmãos, João capítulo 5, e o versículo 5 também, ao terminarmos de ler, os irmãos podem tomar os seus devidos lugares. João 5:5, e estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. Podeis assentar em nome de Jesus. Eu iria nessa noite falar sobre a Páscoa, mas já ficou mais do que claro para nós a respeito da Páscoa. A Páscoa não é de olhos vermelhos e pelo branquinho, dou pulo para frente, eu sou coelhinho, não é nada disso. A Páscoa é o amor de Deus pelas nossas almas. Cristo se entregou por nós e salvou as nossas almas. Todas as vezes que comemos o pão e tomamos a ceia, ou melhor, tomamos o cálice, nós anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. O Cristo que é a nossa Páscoa, Ele está vivo em nossos corações, ressuscitou, todos receberam libertação dos seus pecados por esse Jesus que é a nossa Páscoa. A primeira Páscoa, quem lê a Bíblia, a maioria aqui tem conhecimento, que foi o sangue nos umbrais da casa dos judeus, dos hebreus, lá no Egito, para se livrar da 10ª praga que Deus mandou sobre o Egito, a morte dos primogênitos. E ali eles foram libertos da morte. As famílias, seguindo o pedido de Deus, sacrificaram um cordeiro, e ali, aquele sangue do cordeiro sacrificado foi colocado nos umbrais das portas, e aquelas famílias ficaram libertas do anjo da morte que passaria para ferir o primogênito. Eu creio que tem o sangue de Jesus nos umbrais da porta do teu coração.
que quando o inimigo se manifesta, ele se depara com o sangue de Jesus. E ele termina desistindo de te fazer o mal, porque o sangue de Jesus nos protege de todo mal. Aleluia! Nós ainda podemos falar sobre os cordeiros representados. Lá no monte, quando Abraão foi sacrificar seu filho, apareceu um cordeiro e libertou Isaque de ser morto. Ali, nesse episódio que eu acabo de dizer, um cordeiro foi sacrificado. E depois, Jesus Cristo é o nosso cordeiro pascual. Quando ele chegou para ser batizado, disse João: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia! Então, nós somos libertos pelo poder do sangue desse cordeiro precioso que é Jesus Cristo. Eu sei que os nossos cultos dessa época é rapidinho, então também nós vamos ser bem sucintos. Meus queridos irmãos, esta passagem que acabamos de ler é de conhecimento de toda a igreja. O coxo à beira do tanque de Betesda. Irmãos, eu estava lendo esse texto e analisando a vida desse homem. Esse homem, por um momento muito extenso, 38 anos, uma vida, Robervan. 38 anos é uma vida, uma pessoa desde a concepção até chegar aos 38 anos de idade, ele chegou à fase adulta. Ele pode chegar até constituir família nesse período. 38 anos, esse homem foi abandonado, meus irmãos. Foi abandonado por várias classes de pessoas. Primeira classe de pessoas que abandonou esse homem foram os seus parentes. 38 anos, irmãos. Será que esse homem não tinha um irmão, uma irmã, pai, mãe? Digamos que ele não tivesse nenhuma irmã e os seus pais, quem sabe, já não existiam. Mas e os tios? E as tias? E os irmãos dos tios? Cadê os parentes para ajudar esse homem? Porque como que era a regra? A regra era, a água era agitada, o primeiro que descesse seria curado de qualquer enfermidade. E ele ficou ali esperando o movimento das águas. Às vezes eu penso assim, que ele até se esforçava. Quem sabe ele chegou mais próximo da beira do tanque, com o seu pensamento, chacoalhou as águas, agitou as águas, eu desço. Mas ele dependia de alguém. Ele tinha um problema físico muito grande, ele era coxo. Ele não conseguia se ninguém o ajudasse. Então, em primeiro lugar, os seus parentes o abandonaram. Eu não sei se nessa noite eu estou falando por alguém que às vezes não conta muito com seus parentes. Parece que os parentes mais atrapalham do que ajudam, mas eu quero te dizer, Jesus está vindo aí. Jesus está presente na sua vida e Ele jamais te abandonará. Outra classe de pessoas que deixou aquele homem ali por 38 anos, foi os amigos. Será, Tianinha, que aquele homem, 38 anos, não tinha amigos? Será que aquelas pessoas que trouxeram os enfermos ali não fez amizade com aquele homem? 38 anos, irmãos, à beira de um tanque esperando uma bênção. E os amigos o abandonaram também. Os amigos o deixaram para lá. E ele foi ficando ali com a sua miséria, com a sua necessidade, com a sua enfermidade, e não apareceu sequer um amigo. Irmãos, a Bíblia diz que existe amigos que é mais chegado que o irmão. Existe amigo verdadeiro, mesmo nos dias que nós estamos passando, existe aquele amigo que lhe é confidente, que lhe pode ajudar. Mas chega uma situação na nossa vida que some os amigos. A Bíblia diz que o filho pródigo, quando ele saiu da casa do seu pai, com dinheiro no bolso, já foi rodeado pelos amigos. Mas depois acabou os seus bens, acabou o dinheiro, cadê os amigos? Existe esse tipo de amigo, se aproxima de você pelo que você tem, e não pelo que você é. Mas Jesus é o verdadeiro amigo. Diz a canção, quão bondoso amigo é Cristo. Aleluia, glórias a Deus. Uma outra classe de pessoas que deixou aquele homem lá por 38 anos, irmãos.
Viu, Fernando? Eram os que foram curados. Será possível que nesses 38 anos foi curado um ou dois? Por que será que não voltaram para ajudá-lo? Os que foram curados também o abandonaram, irmão Aparecido. Deixaram ele lá e ele foi ficando. Em partes, evangelista Eduardo, eu admiro a persistência daquele homem, irmão Valdivino. 38 anos. Porque se fosse um outro, falar, deixa para lá, quantos que já foram curados, não voltaram mais, meus parentes nunca mais apareceram aqui, meus amigos não vieram, aliás eu estou num lugar aqui difícil de fazer amigos, mas teve uns que eu conversei, que eu contei minha situação, me abandonaram, mas ele foi persistente. Irmão, irmã, persista, o Senhor está te ouvindo, o Senhor está te ouvindo, persista. Às vezes você pensa, que situação, mas parece que não tem solução. Tem sim, o Senhor está ouvindo a sua oração, aleluia, aleluia. Então ele foi abandonado pelos que foram curados, sabe, irmãos, quantos pedidos de oração que é feito aqui, e às vezes eu e você, se tivemos Covid, quase como foi o meu caso, foi assim, coisa que quase não dá para dizer que teve, foi coisa muito passageira, e às vezes você nunca teve, você é saudável, e às vezes você lê aqui um pedido de oração por alguém que está com Covid, e você às vezes até ora meio sem fé, ora por orar, ora não se preocupando muito, tal qual a história do ratinho lá da ratoeira, que andou a fazenda toda preocupado, e por fim a ratoeira não o ofendeu. Os irmãos conhecem essa história. Às vezes nós pensamos assim, eu não tenho nada a ver com isso, meus parentes estão bem, eu também estou bem, eu sou jovem, se isso acontecer comigo vai ser tipo assim, uma gripezinha, como disse o Drauzio Varela, esse que os irmãos entenderam, o doutor Drauzio. Mas quem está vivendo na pele, irmãos, é outra situação, não é fácil. Ficar ali 38 anos dependendo de alguém não é fácil. Quem já foi curado, pode orar com mais veemência por aquele que está passando pelo mesmo caminho. Pode clamar mais a Deus, Senhor, eu passei por isso, o Senhor me livrou, agora livra o meu irmão, livra a minha irmã, livra-nos de tudo isso. Aleluia! Eu fui, irmãos, com satisfação nessa tarde orar nos hospitais. Às vezes, no momento assim, não quis entender, por causa do horário, por causa do local. Quis até questionar aqui, que nós íamos usar som num hospital. Mas depois cheguei à conclusão que pessoas talvez distantes, num quarto, sem um aparelho de som, ele não iria ouvir nada. E eu estou aqui, irmãos, eu passei no final do mês de julho e começo de agosto do ano passado pela Covid, coisas que para mim não posso nem dizer que foi, só me deu uma tosse muito terrível, que eu chegava a perder o fôlego, mas hoje quando eu ouço um convite para orar, eu já começo a orar, pedindo a Deus que tenha misericórdia, porque não é fácil, irmãos, Covid ou qualquer outra enfermidade, se aqui chega o pedido, vamos clamar ao Senhor, porque clamando o Senhor responde, aleluia, glórias a Deus. Outra classe de pessoas, irmãos, que abandonou aquele homem, foi a sociedade. Será possível que a sociedade não sabia que aquele homem estava ali? Será que os políticos da cidade, as autoridades da cidade não sabiam daquele aquele homem? Era um ponto de referência, irmãos. Aonde você vai? Vou lá perto. Sabe aquele tanque que tem um homem, 38 anos? Vou lá perto, lá. Era um ponto de referência já aquele homem. Mas o abandonaram. A sociedade não se importa com você. Se os seus impostos estão tudo em dia, acham até que é a sua obrigação. A sociedade não está nem aí para você, e não está aí para ninguém. Esses dias conversei com alguém aqui embaixo uma marquise de um banco, a pessoa caída no chão, envolto nos cobertores mal cheirosos, cachorro em volta. Falei, rapaz, Deus tem uma vida melhor para você. Que idade você tem? 42 anos. Falei, você ainda é um jovem, você se levante desse lugar.
você se valorize. Falei com ele, e ele lá me pedindo R$5 para tomar uma cachaça. Falei, você vai morrer nessa situação. Irmãos, a sociedade não está aí com ninguém. A única sociedade, aleluia, que se importa com você é a sociedade que foi salva pelo Senhor Jesus Cristo. A igreja de Deus, esta é a verdadeira sociedade, que sai pelas ruas pregando solução para os problemas. Aleluia, que o Senhor tenha misericórdia de nós, irmãos, e nos ajude. Mas enfim, por fim ele mesmo já estava cansado daquela vida. Ele parece que estava já entregando os pontos, porque Jesus entrou naquele lugar, viu, Edneuza? Jesus entrou e foi direto naquele homem. Irmãos, Jesus tinha poder para chegar na porta e dizer, todos aqui, levantem e andem e vão para sua casa, vocês estão todos curados. Essa água aí, agitando ou não agitando, todos serão curados. Seriam, irmãos. Mas Jesus entrou ali preocupado com aquele homem. Jesus está aqui nessa noite preocupado com você. Jesus está aqui nessa noite e tem bênção para você. Você que está me ouvindo através da internet, Jesus se preocupa com você. Não tire a sua vida, não tome veneno, não se atire na frente de um carro, não prejudique a sua vida e a vida dos demais. Jesus se preocupa com você. Aleluia, aleluia, aleluia. Não sei aonde você possa estar me ouvindo, mas ouça a voz do Senhor. Ei, eu tenho socorro e solução para o teu problema. O Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre. Então Jesus chegou e disse, queres ficar são? E aquele homem, irmão, tanto tempo que estava ali, que ele acho que nem prestou atenção na pergunta. Ele começou a dizer, Senhor, eu não tenho ninguém que me coloca no tanque. Senhor, quando eu começo a querer me movimentar, desce outro antes de mim. Senhor, mas não foi essa a pergunta que Jesus fez para ele. Que se Jesus chegasse nele e perguntasse, por que você está aqui há tanto tempo? A resposta seria essa. Mas Jesus perguntou, queres ficar são? Jesus tem solução aqui nessa noite, irmãos. Jesus tem bênção para dar aqui nessa noite. Jesus não quer saber porque quantas vezes você veio aqui na frente e não foi abençoado. Venha mais uma vez, o tanque vai agitar aqui nessa noite. Jesus tem bênção para a tua vida. Ele é o Todo-Poderoso, Ele sabe todas as coisas. Ele tem o controle de tudo. Eu dizia hoje ali em frente ao hospital, nós cantamos aquele hino 4, e eu disse, Deus cuidará de ti, Deus velará por ti, aleluia, no teu viver, no teu sofrer, Deus cuidará de ti. Ou os irmãos acham que essa situação, Deus perdeu o controle? Será que Deus perdeu? Deus perdeu o controle, onde já se viu, amava tanto fulano morreu. Eu fiquei abalado com a morte do fulano, Deus perdeu o controle, Deus não pode fazer nada mais. Irmãos, Deus levou aqueles que lhe é querido, aquele que estava preparado, estou me referindo àqueles que serviam a Deus, estava com a vida pronta, preparada, e apareceu essa situação, e Deus permitiu que fosse por o outro lado da glória. Para esta pessoa não tem mais que se cuidar do pecado, para essa pessoa não precisa mais se santificar, para essa pessoa não precisa mais cuidar com esse mundo mal, porque foi recolhido pelo Senhor e espera o dia da redenção. Aleluia. Queres ficar são? Aleluia. E ele começou a dizer assim, e Jesus falou, levanta-te e anda, e ele se levantou e andou. Irmãos, vamos pensar aqui, 7:45 temos que parar, aliás deveríamos ter parado às 7:30, mas vamos pensar aqui conosco, 38 anos, a pessoa coxo, numa posição só. Que palavra poderosa de Jesus, viu, irmãos? Porque quando nós sofremos um acidente, que ficamos muito tempo engessado, quando nós vamos sarando, nós vamos para a fisioterapia, não é assim? Quem estava com o braço encolhido, vai até um pouquinho, no outro dia, mais um pouquinho, outro dia estica mais um pouquinho, 10 vezes até aqui, 15 vezes até aqui. Meu menino falecido operou o joelho e eu sei disso. Às vezes 60 dias para esticar a perna, tudo. 60 vezes, perdão. E assim vai.
Aquele homem, 38 anos, irmãos, numa posição só, era aleijado. Mas a palavra de Deus é poderosa. Levanta-te e anda. E na mesma hora ele se levantou e andou. É essa palavra que está aqui nessa noite e quer mudar a sua vida. Não se importe quantos anos você está sofrendo, preocupado, não tem solução, não sabe o que fazer. A palavra de Cristo Jesus está aqui nessa noite. Fiquemos de pé em nome do Senhor Jesus. Meu Deus e meu Pai, eu oro a Ti nessa noite, pelo meu irmão e a minha irmã que ouviu esta palavra e estava precisando desta palavra. Ajude ela, Senhor. Ela não sabe mais o que fazer, que caminho tomar, não sabe se a decisão que toma é certa ou não. Ele de igual modo, mas em nome de Jesus Cristo, Senhor, estenda as tuas mãos para curar, para libertar, para transformar, para abrir uma porta, para dar uma solução nesse problema. Ah, Senhor, esse problema que parece insolúvel, que foge do nosso controle, que nós não sabemos o que fazer, entregamos em tuas mãos. Queremos ouvir, Senhor, a tua voz gloriosa dizer: queres ficar são? Aleluia! Queres receber a vitória? Eu digo juntamente com essa congregação: queremos, Senhor, faça a tua vontade em nossa vida. Assim aguardamos e a nossa fé alcança em ti, ó Pai. Nós te pedimos e te agradecemos no bendito, glorioso e precioso nome de Jesus. Amém.